Hoje o programa Design Insight veio aqui para Praia Brava, em Itajaí, para mostrarmos um apartamento de joinvilenses na praia. Esse apartamento não é um apartamento necessariamente de praia, é um apartamento que é utilizado durante o ano todo e tem um conceito super atual. Quem desenvolveu o apartamento foi a Patrícia Andrade e a Monique Alves, do escritório Patrícia Andrade Arquitetura, e elas vão nos explicar qual foi o conceito. Boa tarde, Paty, tudo bom? Boa tarde, Su. Então, esse aqui foi um projeto bem diferente que a gente desenvolveu. Como ele é usado durante o ano inteiro, a gente tem todas as estações. Então, a gente precisa criar um local mais versátil, que ele atenda no inverno, mas também no verão. Então, a gente usou alguns móveis soltos que eles podem ser versáteis, como uma lareira que a gente criou para atender no inverno. Aqui é muito frio na praia e eles queriam um aconchego maior, eles gostam de tomar vinho, então foi feito todo um local também para adega. Eles são um casal que eles gostam de receber. E esse apartamento tem algo bem especial, tem um conceito bem forte. Qual foi o conceito, Monique? O conceito foi que a cozinha mudou. Hoje, na atualidade, a cozinha passou a receber, a fazer parte da área social do apartamento. E aqui, enquanto os clientes estão cozinhando, eles também fazem parte do convívio com outras pessoas. E outra solução bem interessante encontrada aqui nesse apartamento é esse painel de madeira que praticamente divide as áreas sociais da área íntima. Como é que ele se deu, Paty? O painel de madeira nós usamos como divisor de águas do apartamento. Ele divide a área social da área íntima e ele nos atende muito bem quanto à acústica. Enquanto uma pessoa está aqui vendo um filme, a outra pode estar descansando sem problema nenhum, que não vai se incomodar com isso. A gente não aplicou nada em cima desse cumaru, deixou ele como madeira natural mesmo. E a cava é outra coisa interessante, né? Você fez uma cava para não chamar atenção para o puxador. Isso, porque ela ficasse mais discreta possível. Foi o puxador cava, que fica na porta, só as pessoas que convivem na casa sabem que ele vai para a área íntima. Outras até se perdem e não sabem para onde que vai a parte íntima da casa. E com relação aqui à bancada, que a gente está encostada. Ela parece bem fininha, mas na verdade ela não é bem fininha, né, Monique? Na bancada, o chanfre invertido é para dar leveza, por ela ser muito extensa. E na cozinha, na pia, a cuba é uma cuba esculpida. Como é que se deu essa cuba esculpida? Como é que você conseguiu fazer isso de pedra? Usamos o material Corium, que com ele a gente consegue fazer as curvas, e ele junto com o São Gabriel, eles conversam entre si e se complementam. Então, como eu precisava da curva, eu não conseguia fazer com o São Gabriel, a gente usou o Corium. Como a cozinha o ambiente é para receber, ele pedia uma cuba mais sofisticada. E como ela é preta, ela passa despercebida no ambiente. E o escorredor também fica embutido dentro dessa cuba? Isso, o escorredor também faz parte dessa cuba. O escorredor ele fica no mesmo nível da bancada. E com relação à lareira, eu vi que a lareira é uma lareira portátil. Como é que ela funciona? A lareira também ela tem um diferencial que a gente foi lá na marmoraria, escolhemos a peça para que os veios eles tivessem uma continuidade. Esse foi um diferencial, que é o trabalho da gente. A gente vai até na marmoraria, escolhe a chapa. A gente foi até na marmoraria Trevo com o Giovanni e falei, Giovanni, eu quero essa chapa. Eu desenhei qual face eu gostaria que ficasse na lareira para frontal e na face superior, para que os veios dessem uma continuidade. Então, todo um trabalho super meticuloso, né? Você fez detalhado e saiu como você queria. Ficou exatamente como a gente queria. Superou as expectativas, na verdade. E aqui no apartamento, os materiais naturais que a Patrícia estava comentando que escolheu foram utilizados tanto nos móveis, nos revestimentos, como também nos móveis soltos. Como é o caso, por exemplo, dessa mesa, né? Os materiais mais naturais possíveis. Então, o linho no sofá foi usado. A mesa em madeira é uma peça única, esculpida, é uma árvore que está ali, né? Então, o acabamento dela com vidro e madeira, e as cadeiras são em couro, usado nos tons de preto
e o cinza. Como objeto decorativo, para continuar na mesma linguagem, a gente usou também um tronco esculpido, que o designer também é de Santa Catarina, onde a gente também valoriza o trabalho daqui. Na Sierra ainda, encontrei os troncos que ficam próximos, que servem como apoio para sentar. Acompanhando todo o projeto, né, da gente usar todos os materiais naturais, a gente também só usou plantas naturais. Isso é muito legal no ambiente, porque ele não fica monótono. Você pode estar trocando as plantinhas. Em contraponto com isso, desenhamos um espelho. E esse espelho é com incisão. E ele dá liberdade para de a gente poder, nessa incisão, fazer o desenho que a gente quer. A gente faz o desenho, passa, encore para a vidraçaria e eles fazem exatamente como a gente desenhou. Ai, que bacana. Então esse desenho dos losangos não são espelhos colocados, é só um desenho em cima do espelho. Isso mesmo, Suzane, é incisão que chama. São só pequenos desgastes no espelho. E fora isso, dos objetos decorativos, aqui na sala tem algo bem especial? O cliente também era muito participativo, então todo o desenvolvimento das 4 telas do lavabo, na sala e no hall de entrada foram desenvolvidas por eles, as quatro pessoas que nos contrataram. Que bacana, né? Traz bem a personalidade do ambiente com a cara realmente deles. E entrando para a área íntima, a gente já vê logo de cara uma luminária sensacional. Algo bem fininho, diferente do que a gente está acostumado a ver. Na área íntima, usamos uma luminária para ela se tornar praticamente imperceptível. Eu estava buscando algo que fosse bem fino e eu encontrei na Lumino. Ela é de LED, ela é slim e fita em LED extra fino. A luminária também faz o guia para a entrada do corredor, né? Ela fica paralela ao corredor, fica bem interessante, ela traz essa coisa do guia, direciona, né, que o corredor entra ali. E seguindo essa nossa entrada para a área íntima, o quarto principal, a suíte principal do casal, também tem uma escolha interessante de luminária. Na suíte do casal, foi escolhido uma luminária, um pendente, que além de trazer a iluminação, uma iluminação em LED, bem leve, né, para não ofuscar o olho quando está lendo um livro, ela também serve como decoração. E tem uma suíte também, que é a suíte do filho do casal, que é bem interessante, é bem personalizada também. Na suíte do filho, a gente precisava de algo mais despojado, como ele é surfista, skatista, então a gente usou as decorações que fossem sustentáveis. Também que ficou algo muito descolado no quarto, ele amou o quarto. E deixamos o melhor para o final, o lavabo. O lavabo é todo especial, feito cada detalhe. O lavabo, ele é bem especial. Todas as peças foram escolhidas minuciosamente. A cuba é em silestone branco, ela é esculpida e a torneira ela tem formas orgânicas e ela foi toda inspirada na Zaha Hadid. Olha, fiquei encantada com esse apartamento, parabéns para vocês, realmente apartamento encantador, todo utilizando materiais naturais, ele tem uma cara de praia, mas ele não é totalmente praiano, ele traz esse aspecto que aquece os dias mais frios e esse uso de materiais naturais está super em alta, super contemporâneo e vocês conseguiram utilizar com maestria, porque tem outros materiais que em contraponto valorizam-se mutuamente. Parabéns meninas, realmente ficou um espetáculo esse apartamento. O programa Design Style esteve aqui na Praia Brava, em Itajaí, hoje, mostrando esse apartamento mega contemporâneo e atual, que é baseado na utilização de materiais naturais em sua composição. E um agradecimento especial ao Beautiful Hit, que fez esse body que eu estou usando hoje, e a Diana Vélez e a Ju Silveira, que sempre fazem a minha make e meu cabelo.
Hoje o programa Design Inside está aqui na Promacal Exclusive, onde está acontecendo um evento da Karsten. Eu estou aqui com a Kátia, que é a proprietária da Promacal, que vai nos explicar a diferença entre a Promacal e a Promacal Exclusive. Boa noite, Kátia, tudo bem? Boa noite, Suzane, tudo bem? Fico muito feliz com a presença, obrigada. Hoje, essa noite, nós convidamos a equipe da Karsten para dar uma palestra, né, sobre tendências e trazer os nossos clientes, profissionais, arquitetos, designers, para ganhar esse conhecimento. Então, a Promacal Exclusive, ela tem como objetivo oferecer aos clientes, né, um melhor produto. Trabalhamos com persianas, tapetes sob medida, papel de parede, objetos de decoração, temos serviços também. Então, o que o profissional precisar para o projeto dele, nós podemos oferecer. Então, a diferença principal entre a Promacal e a Promacal Exclusive seria um atendimento especializado para o profissional? Exatamente. Na loja de varejo, o cliente ele tem o produto à pronta entrega, ele compra e leva. Trabalhamos com uma linha totalmente diferente do que nós trabalhamos aqui, né? Aqui trabalhamos com produtos e marcas exclusivas, produtos diferenciados, todos sob encomenda. Então, o que nós temos nessa loja, nós não temos na outra. Ah, entendi. Se eu quiser um tapete da outra loja, mas com uma medida que não seja padrão? Marcas que nós trabalhamos, né? Então, lá na Promacal Varejo, nós trabalhamos com medidas padrões, e aqui justamente nós trabalhamos sob medida, sob encomenda, dentro daquilo que o projeto necessita. Obrigada, Kátia. Se alguém quiser vir aqui te fazer uma visita, qual que é o endereço? Estamos aqui na Avenida Getúlio Vargas, 695. O nosso telefone é 3032-0220. Temos estacionamento próprio, um ambiente lindo e maravilhoso esperando por você. Bacana, Kátia. Parabéns pelo evento, está realmente maravilhoso. O evento da Karsten aqui na Promacal foi engrandecedor. Trouxe as tendências da feira Maison e Objet e foi bastante informativo. Estamos aqui no evento da Karsten, na Promacal, e eu tô com a artista plástica Vera Matar, que é natural de Itajaí, mas que já mora em Joinville há 36 anos. Tudo bom, Vera? Oi, tudo bem. Bom, estou muito feliz porque o convite foi da Kátia, né? Já conheço há muitos anos e ela conhece as minhas obras, e eu estou aqui com a Promacal e a Karsten, né? Promovendo esse evento. Acho maravilhoso. Queria te perguntar, Vera, qual é o teu estilo de pintura? Olha, o meu estilo é o impressionismo moderno contemporâneo de Vera Matar. E eu faço assim qualquer tema, né? Qualquer tamanho de obra. E o que está saindo muito agora no momento são os painéis. Então, em qualquer ambiente, tanto na vertical quanto na horizontal, são pinceladas rápidas, né? E é isso. Eu amo o que eu faço, né? E se um profissional quiser colocar um quadro específico em um ambiente, você também pinta ou você faz só pinturas autorais? Não, eu pinto exatamente o que o cliente pede. E aí eu insiro também, tipo assim, ó, eu tenho uma obra que o cliente gostou muito, mas ele tem um animalzinho de estimação que gostaria de inserir na obra. Eu também faço esse tipo de evento, entendeu? Ou uma viagem maravilhosa que ele fez e gostaria de valorizar o ambiente, mas com aquele lugar onde ele visitou, aí eu pinto também. E fica assim, maravilhoso, lindo, né? E se alguém quiser te contatar, como que faz para entrar em contato contigo? O meu celular é 9114-1428 e o Facebook é Vera Matar. A página é também www.veramatar.com.br.
E agora a gente vai conversar aqui com a coordenadora de Produto e Marketing da Karsten, Janaína Amadori. Tudo bom, Janaína? Tudo certinho. A Janaína nos apresentou hoje à noite, em uma palestra, as principais tendências que ela viu na feira que aconteceu agora em setembro, em Paris, a Maison & Objet. Janaína, como que é essa feira? Essa feira é uma das mais importantes no segmento de decoração, então ela acontece 2 vezes ao ano, em janeiro e em setembro. Então é uma das feiras que todos os arquitetos, designers de interiores do mundo inteiro vão lá para conhecer o que é tendência. São 8 pavilhões gigantescos com vários segmentos, desde kitchen, iluminação, decoração, e aí tem vários estelos, né? Então tem o contemporâneo, o clássico. Então lá a gente consegue ter uma boa base do que vai ser tendência de moda e decoração para a próxima temporada. E quais foram as tendências em decoração que te chamaram mais atenção? Então, o que a gente trouxe aqui hoje para contribuir, para compartilhar com as pessoas, né, nessa palestra, então a gente trouxe a gente fez um paralelo entre o que o WGSN é um dos maiores sites do mundo em tendências, né, tanto de comportamento quanto de varejo, de moda, de decoração, enfim. E a gente trouxe então um paralelo entre o que o WGSN traz como macro tendência e o paralelo com o que a gente viu na feira. E é muito interessante porque as duas coisas elas se complementam muito e a gente vê que realmente quando a gente estuda dentro do estudo de Fashion Trend Forecasting, né, que é o Q-Hunter, né, então a gente vê essa conexão dos pontos e aí a gente vê realmente que a tendência se confirma. Então o WGSN traz 3 temas específicos, traz três linhas de tendências. Então uma delas envolve mais a valorização do handmade, do slow life, da personalização dos ambientes com a sua cara, com o seu estilo. E aí a gente tem um segundo tema que fala mais da valorização do ser, do olhar para dentro, do dar uma pausa no seu cotidiano, utilizando a tecnologia como uma forma de você ganhar tempo, né? Então a internet das coisas, né? O Internet of Things está muito em alta e a gente vai ter a nossa casa toda permeando isso de uma forma que nos traga realmente um tempo extra, né? E aí a gente vai ter tempo realmente pro inside, né? Pro mindful, para meditação, enfim. Isso a gente vê com bastante força. E também a questão, o terceiro tema então, entra mais na questão da mistura das culturas, né? Então a gente vê aí no mundo essa questão dos refugiados, enfim, da Síria, e a gente vai ver então, principalmente na Europa e pelo Brasil, pelo mundo inteiro, né? A gente vê aqui até no Brasil, então essa mistura muito forte de culturas. E aí a tendência de consumo e a tendência no modo geral de produtos e o comportamento da sociedade vai ter grandes impactos, né, em relação a isso. Então é isso que o WGSN também traz e que a gente pôde conferir lá na Maison & Objet. E de que forma a Karsten aplica essas tendências aos tecidos? Então, a gente tem um trabalho muito grande de curadoria, né, de pesquisa. A gente viaja pelo menos 2, 3 vezes por ano para fora do Brasil, para vários países, onde a gente vê em loco um comportamento, analisa o comportamento de consumo, analisa o que as lojas estão trazendo de range de produtos e também visita essas feiras, né? Então, a partir disso, a gente monta o que é o nosso escopo, né, de tendências, que é praticamente isso que a gente apresentou aqui hoje. E aí a gente bebe dessa fonte para desenvolver os nossos produtos. Então aqui a gente tem a nova coleção Texturas, que ela foi toda baseada nas tendências que a gente viu que está se confirmando agora. Então ela é toda inspirada no minimalismo. A gente vê ela no próprio vestuário, a gente vê realmente isso acontecendo, onde as mulheres têm utilizado, né, tem uma tendência do preto e branco, das linhas mais retas, até um estilo meio masculino, né? Então isso a gente já vê com bastante intensidade. E essa coleção, ela bebe dessa fonte, né? Então a gente tem aqui, são 55 itens, uma variedade bem grande, onde a gente trabalhou de forma bem minimalista a valorização dos pequenos detalhes. Então a gente tem ligamentos diferentes, as bases dos tecidos, elas são bem encorpadas, então todos têm em torno de 250 a 300 gramas os tecidos. O mais bacana dessa coleção é que toda a linha ela é multicoordenável. Nós estamos trabalhando 4 gamas bem chaves da decoração, então é o preto, o bege, o caramelo, o moca, que é o marrom, né? E aí a gente
distribuiu elas de tal forma que toda a coleção se coordena. O mais interessante também, já que a gente está trabalhando com itens fio tinto, jacquard, é que a gente consegue trabalhar o tecido double face. Então você tem mais uma versatilidade. Então de um tecido você consegue explorar mais possibilidades. Então aqui a gente pode ver isso muito forte nesse caso desse tecido aqui, onde a gente tem então o lado de cima mais intenso, né, com a coloração caramelo e off-white, e o verso então você tem a maior predominância do off-white, né? Então você tem essa versatilidade. Então isso é bem interessante. E a gente está trabalhando dentro dessa coleção também aqui o fio veludo. O veludo ele continua muito forte, então a gente trabalhou esse fio texturizado com esse toque aveludado. Então a gente já viu desde 2014 nas feiras internacionais o veludo muito como tendência e com certeza, né, se confirma já há pelo menos 2 anos. E nessa Maison a gente viu ainda essa tendência muito forte, né? Esse conforto, o veludo ele traz esse conforto, esse aconchego, né, para casa. Então a gente também explorou isso aqui nessa coleção. E é bacana saber que a Karsten tem uma linha exclusiva para decoração. Sim, exatamente. A gente já tem a nossa linha, a Karsten Decor, ela já existe há muitos anos, né? Inclusive hoje a Karsten está fazendo 134 anos, o que é um feito, né? Muito bacana. A Karsten é uma das maiores empresas têxteis do Brasil e com porte, né? Enfim, é interessante porque as pessoas conhecem muito aqui, principalmente na nossa região, a Karsten como cama, mesa e banho e não sabem desse maravilhoso trabalho que a Karsten tem também em tecidos de decoração. Então até a gente está num novo posicionamento da marca, onde a gente está cada vez mais querendo estar próximo dos arquitetos e designers de interiores, onde a gente está, principalmente com essa coleção Texturas, trazendo um novo range de produtos para o nosso portfólio, onde a gente então está trabalhando com tecidos sofisticados, com peso, com corpo, com tecnologia. Então é realmente um momento novo para a Karsten. Se você se interessou pelos produtos da Karsten, é só passar aqui na Promacal Exclusive que você vai encontrar todos os tecidos da linha Karsten Decor. Hoje o programa Design Insights está aqui em Curitiba, no escritório da Kathleen Stammer, e eu vou conversar com o designer Rodrigo Brenner. E ele vai contar um pouquinho pra gente sobre os projetos que ele tem feito no momento. Olá, boa noite. Estamos aqui num lugar lindo. Bom, eu sou sócio da Furf. Pra gente fazer móvel não interessa nem um pouco. Desenhar uma cadeira, desenhar uma poltrona ou algo assim não interessa. O mundo não precisa de mais uma cadeira, o mundo não precisa de mais um interior, o mundo não precisa de mais uma casa, mas ele está pedindo por mais romantismo, ele está pedindo por mais poesia e através de um produto a gente consegue passar isso. A gente está criando interiores, corredor de louça. Ontem fechou um contrato que a gente vai desenhar joias agora também. O Rodrigo é daqui de Curitiba, mas os projetos dele estão pelo mundo. Os projetos mais emblemáticos que podem ilustrar bastante isso é a Anjinho. É uma banqueta que a gente fez. Foi um projeto muito interessante que a gente fez logo na faculdade. Nessa época, então, a gente sempre arriscou muito. E ou não, a gente começou a lançar bastante ela na internet. Foi quando a gente ganhou uma bolsa de estudos para estudar em Turim, na Itália. E a gente foi. Nesse meio tempo começou a circular bastante na internet. Muitas pessoas estavam comentando, mandando perguntas, entrevistas pra gente. E uma das pessoas foi uma italiana. A gente recebeu um e-mail dela, falou, olha, é o seguinte, eu amei Anjinho e eu tenho um blog. Eu gostaria de entrevistar vocês, né? Eu entrevisto artistas, arquitetos, designers, mas eu faço o seguinte, eu entrevisto eles e pergunto e peço pra eles responderem como se eles tivessem 5 anos de idade. Daí, tá bom, né, maluca? Vamos lá, a gente responde. Uma conversa muito gostosa, a gente trocou vários e-mails, tava chegando perto de abril. E ela falou, olha, não sei se eu comentei com vocês antes, mas eu sou curadora da Semana de Design em Milão. Vocês gostariam de expor? Então é lógico, né? Então a gente começou foi o nosso primeiro contato internacional também, a gente criou uma edição limitada na Itália, começou a produzir Anjinho na Itália,
Hoje em dia ela é produzida aqui no Brasil, ela é produzida no Decormadi, mas ela também é vendida na Itália. E ela começou a circular muito. A gente viu que as pessoas mais humildes, assim, que se imaginar, estavam compartilhando na internet. Falando, olha que bacana, pra você ver pra tua netinha. Pessoas assim que você vê que não tinham um grande repertório do design. Nós não somos designers desenhando pra designers, nós somos designers criando pra pessoas, né? Quase que o outro extremo, a gente chegou a expor também, a gente já expôs ela na Alemanha, em Firenze, em Milão e também na China, no ano passado, quando a gente recebeu um convite também do Museu de Shenzhen, que é o principal museu de lá, para a Engine fazer parte do acervo permanente. Então a Engine continua voando e ela é uma maluca, ela tá voando por tudo. Os nossos produtos, eles não contam uma história, né? Quem conta a história são as pessoas, eles só servem de coadjuvante. E para finalizar, Rodrigo, o que é design para você? A palavra design, ela vem do latim, né? E muita gente acha, não, design é desenho, mas para compreender o que um designer faz, design vem do latim, que é designio, que é significado. Então o designer é aquele que coloca significado em algo. Então quando você começa a mudar essa percepção, que não é só um desenho, o desenho é mera consequência, o 5% final ali do projeto. O mais importante é o significado, é o propósito, é o que faz ele valer a pena para existir. Muito obrigada, Rodrigo, e vida longa, sucesso para você. Hoje estamos aqui no escritório da Kathleen Stammer, onde está acontecendo o lançamento do livro In Nature We Trust, em Curitiba, do designer e arquiteto Marco Brajovic. Marco é nascido em Montenegro e hoje em dia também naturalizado brasileiro. Deixa eu te perguntar, eu achei muito interessante na tua explicação sobre o nome do livro. O que quer dizer o nome do livro? O nome do livro quer dizer que a gente acredita na natureza em todas as suas formas, ações, gêneros e como uma fonte profunda de inspiração, como uma fonte de inovação, como a maior tecnologia que temos. E Marco, por que o Brasil? Por que você resolveu vir aqui para o Brasil? Eu vim para dar aulas, vim como diretor do Departamento de Design Industrial, Design de Interiores do IED, e antes quis vir para a Amazônia para dar uns workshops de design sustentável e fiquei seduzido pouco a pouco, seduzido pela natureza e naturalizado pela natureza. E sobre o livro, qual é o conteúdo do livro? O livro ele se divide em 3 capítulos. Na primeira parte, o manifesto dos princípios da natureza que a gente acredita, como o compartilhar, o mutualismo, a self-organization, a organização, e o manifesto propõe esses valores, esses princípios, né, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Acho. A segunda parte fala de umas fichas dos projetos, explica as estratégias, as técnicas, tecnologias, os materiais que a gente usa através dos projetos. E finalmente, a última parte, uma seleção de 20 projetos que entra mais em detalhes sobre os conceitos de cada um. Em total, falamos de quase uns 60 projetos realizados nos últimos 10 anos neste livro. E com relação a projetos, que tipo de projetos o escritório Marco Brajovic realiza? Somos um grupo multidisciplinar e com isso qualquer tema para nós vira uma oportunidade de experimentação e de inovação. Com relação aos materiais, você falou que trabalha principalmente com materiais brasileiros e eu tenho estudado sobre você um pouco e você trabalha também muito com materiais naturais. Quais são os principais materiais que vocês trabalham? A gente experimenta sempre um material diferente. Poucas vezes a gente repete o mesmo material. A gente trabalhou do papelão ao bambu, a fibras naturais, a polímeros também no Brasil, aço. A tecnologia, usamos interatividade, que também não deixa de ser um material, o mundo audiovisual digital. Trabalhamos com materiais pré-fabricados, modulares, com estruturas. Tudo que a gente vê e que pode transformar e ressignificar é a nossa área de atuação. Eu comecei a estudar o teu trabalho quando eu fiz meu mestrado, que também trabalhava com essa questão dos sentidos e da cenografia aplicados à arquitetura. De que forma que você aplica isso à arquitetura e ao design? Penso que é um espaço, um entorno sensorial, não? De todos os sentidos estão atentos quando a gente se locomove, interage com o espaço, como também com o objeto. A gente tenta desenhar através destes sentidos, mais que também essa materialização. A materialização é a consequência da nossa percepção através desses sentidos. Qual relação você considera que tem a arquitetura e o design? Eu não vejo muita diferença nisso. Acho que é uma questão de... Eu defino assim a diferença, pessoalmente. A arquitetura é o que te abraça, o design que você abraça. Muito obrigada, Marco. Parabéns pelo seu trabalho, sensacional. Essa coisa de trazer realmente a alma para o design, para a arquitetura. Fico bastante feliz em poder estar aqui hoje contigo.
Hoje o programa Design Insight está aqui nesse ambiente super charmoso e conceitual que é o Mora Catarina. E hoje acontecerá aqui uma palestra com os designers Bruno Folks e Vanessa Martins. Eu vou conversar agora com a designer Vanessa Martins, que atua no mobiliário da Salvatore e também com os tapetes da Salvatore. Tudo bom? Tudo bem, obrigada. Vanessa, deixa eu te perguntar qual é a referência maior dos teus produtos? Da onde surge a tua inspiração? Bom, o meu trabalho se caracteriza bem fortemente por linhas geométricas. Eu gosto bastante das linhas geométricas e isso é visível nos tapetes que eu crio para a Salvatore. E aí as referências vêm de todos os lugares do mundo, né? Porque trabalhando, eu viajo bastante a trabalho, pesquisas de tendências, né? E as referências podem ser uma viagem que eu fiz a algum lugar, como alguma coisa que eu vejo em qualquer passeio, em qualquer saída, às vezes dentro da minha própria casa, olhando uma revista, né? Mas se eu pudesse te dizer da minha identidade como designer, assim, seria realmente as referências geométricas, que é algo que eu gosto, procuro variar, desconstruir, mas se tu olha nos tapetes, elas estão sempre lá. E a gente estava conversando aqui com relação ao design para brasileiros. Quais seriam diferenças do design brasileiro feito para brasileiros? Bom, uma das características fortes da Salvatore, que eu como designer da Salvatore trabalho, é o design pensado de brasileiro para brasileiro. Por quê? Porque quem é da área sabe bem disso, né? O brasileiro tem um biotipo diferente e uma maneira de sentar diferente dos americanos ou dos europeus, por exemplo. Em prática, quando a gente fala em design de brasileiro para brasileiro, a gente está falando de profundidade de assento, altura do estofado ou da poltrona, maciez, ergonomia. São os princípios de ergonomia que acabam sendo diferentes. Pensar um mobiliário para o público, para o lugar onde a gente vive, para o nosso consumidor final, né? Isso é bem interessante, a gente vem conversando muito sobre isso no programa da valorização do design brasileiro, né? A gente tem muitas peças interessantes e realmente que funcionam melhor para a gente, né? Para o nosso clima, para a nossa cultura. Continuando nesse pensamento, quais são os materiais que vocês mais utilizam? A Salvatore é uma empresa que ela é especialista em couro. Então a gente trabalha como revestimento só com couro. E aí, partindo de base, de estruturação, a gente trabalha com madeira e também com diversos tipos de metais, cobre, metais polidos, pintados, enfim. Mas a parte de revestimento ela é 100% em couro. Isso também é uma característica do design brasileiro, né? O couro e a madeira estão presentes na maioria dos móveis brasileiros, né, desenvolvidos por designers brasileiros. Que bacana. Conversamos aqui com a designer Vanessa Martins, que está aqui hoje dando uma palestra no Espaço Mora Catarina, aqui em Balneário Camboriú. A Alessandra é proprietária de uma das marcas que está presente aqui na Mora Catarina, a Mobiliar. Me conta um pouquinho sobre a Mobiliar. Então, a Mobiliar, ela já está há uns 5 anos no mercado e agora a gente veio para esse espaço aqui de arquitetura colaborativa, né, com algumas marcas de design. A gente tem aqui o Aristeu Pires, com exclusividade aqui em Balneário Camboriú e na região. Aí Bruno Folks, Vanessa Martins, vários designers, peças bem contemporâneas. Então aqui, se eu chego aqui com um projeto, eu venho conversando, eu posso comprar desde o tapete até a luminária, o mobiliário solto, o mobiliário fixo. É um espaço onde vocês comercializam diversos produtos, praticamente, dá para montar a casa aqui. Exatamente. A gente, inclusive, tem um espaço, um escritório que a gente pode receber o arquiteto e seu cliente, ele pode estar vindo aqui
para atender o cliente, mostrar um projeto. Então a gente tem um espaço aqui já dedicado ao arquiteto também, né, para trazer o seu cliente. E temos também uma cozinha funcional com os eletros prêmios da Espaço Gourmet. Então a gente tem uma cozinha funcionando. É legal que o arquiteto venha ver o que a gente tem de proposta aqui. E esse espaço super conceitual, interessante, a arquitetura daqui é muito legal, né? Um espaço a se conhecer realmente, né? Qual que é o endereço daqui? Nós estamos aqui no centro de Balneário Camboriú, na rua 916, número 369, entre 3ª e 4ª Avenida. Vocês trabalham principalmente com design brasileiro? Com designer brasileiros. A gente está entrando bem forte aqui com o Aristeu Pires, a gente até já teve um bate-papo com o Aristeu Pires aqui também, e o Aristeu está se firmando bastante no mercado nacional, no Rio de Janeiro, em São Paulo, tem uma loja em Chicago agora, e é um design nacional e bem artesanal, então a gente está bem feliz com o retorno da marca, assim. Parabéns, eu gosto muito quando realmente o design brasileiro é valorizado, acho que isso é bastante importante, principalmente, né, da região, enfim, o Aristeu é do Rio Grande do Sul, né? Então acho bem interessante realmente estar valorizando e apoiando o design brasileiro. Obrigada, parabéns, sucesso. Obrigada. O programa Design Inside está aqui agora com Bruno Falks, que é um designer de São Bento do Sul e que está fazendo o maior sucesso por todo o Brasil. O Bruno está hoje aqui no Espaço Mora Catarina e ele vai dar uma palestra para a gente. E agora ele vai falar um pouquinho para a gente sobre o trabalho dele. Bruno, da onde surge a tua inspiração? Qual é a tua inspiração? Então, eu trabalhei 7 anos dentro de uma indústria. E dentro da indústria eu percebi qual é a relação do design entre indústria e mercado. Então eu estou sempre estudando o mercado, tentando entender o que as pessoas buscam, o que as pessoas têm como expectativa, o que gostam, o que não gostam, tentando entender qual é e como é que pensa o consumidor de mobiliário. Então, a minha inspiração é sempre na busca de conquistar o olhar das pessoas. Então, buscando um senso estético apurado e pensando no uso, em como que o objeto que vai ser criado, qual vai ser a relação do objeto criado com as pessoas. Assim. Então, a busca é sempre essa. Às vezes tem alguma inspiração na retrô ou natureza ou alguma coisa assim, mas a busca mesmo é sempre tentar entender as pessoas. Que bacana. E quais são os materiais que você mais utiliza nos teus projetos? Bom, a madeira é algo que eu adoro, né? Eu gosto muito de madeira, acho que madeira ela é viva, ela tem calor, assim, acho muito, muito legal. O couro eu gosto muito, de detalhes em couro, cintas, esse tipo de coisa eu acho que cria até uma coisa meio afetiva aí algumas vezes, da relação com o objeto. E aí materiais diversos, assim, os tecidos, gosto muito de ver tipos de costura diferentes para usar nos produtos, detalhes, o detalhe para mim eu acho que é o que mais encanta em produto, eu estou sempre buscando um detalhe diferente, alguma coisa que conquiste o olhar. E a gente tem vários designers que nos assistem, e eu acho que uma dúvida grande dos designers é assim, você desenha primeiro e depois a empresa contrata, ou você é contratado pela empresa e depois desenha? Então, as duas coisas acontecem. Tem projetos que eu penso no projeto, desenho e aí eu vejo que ele tem muito a característica de alguma das empresas que eu trabalho e eu apresento para essa empresa. E algumas vezes a empresa traz a demanda, né? Eles falam, Bruno, eu preciso de um projeto assim, assim, assim para esse nicho de mercado específico. Então eu desenvolvo com base nessa demanda que a empresa apresenta. Mas o mais comum é desenvolver e apresentar. Qual é o público principal, para qual é o público que você mais atua? Hoje em dia, os projetos que eu tenho desenvolvido são projetos que têm materiais um pouco mais sofisticados, usam madeiras mais nobres, usam um trabalho de industrial com um pouco mais de marcenaria. É um produto voltado a um público mais alto, assim, de um padrão aquisitivo um pouco mais alto. Mas eu já desenvolvi alguns projetos também para um produto mais acessível, que eu acho muito legal. Eu acho que o design tem que ser acessível também. Você ter acesso a design não pode ser algo restrito a uma classe social. Eu acho que todas as pessoas têm que poder ter acesso a design. Porque design não é luxo, design está aí para melhorar a vida das pessoas, né? Muito obrigado. O programa Design Inside conversou hoje com Bruno Falks, aqui em Balneário Camboriú, no Espaço Mora Catarina.
Oi, estamos de volta com o programa Design Insight e hoje eu quero falar para vocês de um ambiente maravilhoso que é o Instituto Inhotim. O Instituto Inhotim fica em Brumadinho, em Minas Gerais. Brumadinho é uma cidade pequena de 30 mil habitantes que fica a 60 quilômetros de Belo Horizonte. Lá no Inhotim se desenvolveu uma fazenda na década de 80 de um proprietário chamado Bernardo Paz. Bernardo Paz é um minerador que investe quase todo o seu ganho nessa fazenda chamada Inhotim. Ele foi comprando obras de arte, colecionando, montando jardins e, por fim, ele considerou que estava grande demais e interessante demais para ficar fechado só para os amigos dele. Então ele resolveu abrir ao público e em 2006 foi inaugurado o Instituto Inhotim. Hoje em dia, o Instituto Inhotim é considerado um jardim botânico com mais de 5 mil espécies e também um museu contemporâneo a céu aberto. Existem 23 galerias de obras contemporâneas, a maioria das galerias tem o nome dos próprios artistas plásticos e nessas galerias estão expostas obras de arte desses artistas, algumas vezes um só e outras vezes mais de um artista. E é considerado o maior acervo de obras contemporâneas do Brasil na atualidade. Quem é apaixonado por arquitetura, arte contemporânea e paisagismo vai amar esse nosso passeio. A área do Inhotim tem mais de 110 mil metros quadrados e teve sugestões paisagísticas de Burle Marx e projetos paisagísticos de Luiz Carlos Orsini e Pedro Nering. Existem espécies raras de todos os continentes. Muitas obras estão expostas ao ar livre, como a obra imensa de Cildo Meirelles, que fica em meio ao jardim e demonstra a diferença de escalas entre as cadeiras e as mesas, sendo que as pequenas seguram as maiores. É também um pensamento contemporâneo. De repente, as classes menores acabam sendo o apoio das classes mais abastadas. Existem também obras imersas na mata, como a obra Vegetation Room Inhotim, de Cristina Iglesias, que fica imerso em meio à Mata Atlântica. Também existe uma obra no topo de uma montanha chamada Bean Drop Inhotim, de Chris Burden, que são estacas metálicas que foram colocadas por um guindaste e foram deixadas cair aleatoriamente. Existe também uma obra contemporânea sobre um espelho da água em cima de uma laje impermeabilizada, que é de Yayoi Kusama, com o nome Narcissus Garden, que são diversas esferas metálicas que se movimentam conforme o movimento dos ventos, e eles vão formando a obra de maneira aleatória. Outra obra surpreendente é a obra de George Beers Miller e de Janet Cliff, denominada The Murder of Crows, que é composta por diversos alto-falantes colocados um ao lado do outro e representam uma sinfonia. Cada um dos alto-falantes reproduz somente o som de um dos coralistas. Então, dá a mesma impressão de que se você estivesse realmente presente em um coral. A mais nova galeria do Inhotim foi inaugurada em novembro de 2015 e ela é a galeria de Cláudia Andujar. Cláudia Andujar é uma senhora de 80 anos, nascida na Suíça e residente hoje no Brasil, que fez um trabalho incrível com os índios Yanomamis. Ela faz um registro bem emocionante sobre a vida dos indígenas e as sensações que eles têm em contato com os brancos. A coexistência de espaços abertos e fechados promove uma experiência singular de fruição de obras de arte. Entre as galerias existem parques e jardins maravilhosos, onde o visitante pode se sentar, pode descansar, e em todas as galerias existem restaurantes, cafés, espaços para conviver. Então o espaço do Inhotim não é simplesmente um museu, não é simplesmente um jardim botânico, é um espaço de convivência, onde eles sugerem que se passe ao menos 3 dias lá para curtir bem os espaços. Eu considero que uns 2 dias está suficiente para conseguir ver tudo e ainda curtir bastante o espaço. É um espaço que dá para fazer até piquenique, tem gansos passeando, tem muitos animaizinhos, passarinhos, enfim, é um espaço para se observar e para se viver e para sentir diferentes sensações, tanto dos espaços abertos com o paisagismo, quanto com as obras de arte contemporâneas, que elas não são simplesmente para ser vistas e admiradas, elas são para ser sentidas. E eles produzem uma experiência diferente, em grande parte associada ao desenvolvimento de uma relação espacial entre a natureza e a vivência ativa do espaço, que possibilita artistas criarem e exibirem suas obras em condições únicas. Realmente, de todos os museus que eu já tive a oportunidade de conhecer, o Inhotim foi o mais surpreendente. Vale a pena a visita.
Hoje o programa Design Inside está aqui nesse espaço especial, que é o Vila Nutri. É um espaço de alimentação com o conceito de slow food, de você comer bem, num lugar tranquilo, de uma forma bem saudável. Quem desenvolveu esse espaço foram as profissionais do Essência Arquitetura e Interiores, a designer Isabela Besbati e a arquiteta Débora Cochella. Débora, qual foi o pedido do cliente quando vocês começaram a desenvolver esse espaço? Bem, inicialmente ele já tinha um outro espaço. Eles estavam numa sala comercial de mais ou menos uns 15 metros quadrados. E a intenção foi vir para esse espaço, para essa casa. Então nós tivemos que fazer toda a adaptação de mobiliário e conceituação do negócio, né? Então o primeiro trabalho começou com o desenvolvimento do layout para poder atender essas necessidades deles aqui dentro, que era, além da loja dos produtos funcionais, esse espaço de alimentação. E era uma casa já existente. Essa casa era uma casa antiga? Era uma casa bem antiga. A gente fez algumas intervenções, tiveram coisas que a gente queria manter, mas não foi possível. Tinha taco, que era a intenção do cliente, mas na hora da reforma tiveram que ser tiradas. Tinha um forro de madeira, mas que também já estava bem comprometido. Então a gente teve que fazer algumas intervenções para melhorar o espaço e fazer com que ele ficasse funcional e habitável. Então foi também um trabalho de arquitetura, uma reforma, não foi só um trabalho de interiores? Não, foi uma reforma, bem considerável até. E o projeto teve um conceito bem interessante e significativo. Como é que surgiu esse conceito, Isabela? Pois é, nós tínhamos o primeiro passo, como a Débora falou, foi assim, medir todos os móveis que eles queriam manter. Então a gente teria que ter um aproveitamento máximo disso, fazer um layout bem criterioso para caber todo esse mobiliário e aí gerar esse novo espaço do bistrô. O cliente não tinha uma ideia clara na cabeça dele do que ele pretendia, mas quando nós atendemos qualquer cliente, seja residencial, corporativo ou comercial, nós fazemos um briefing e aí a gente entende todas as necessidades do cliente, né? Os sentimentos, os anseios, para tentar já sanar isso a nível de projeto e poder estar sugerindo também coisas. E quando a gente fez o briefing, a gente descobriu que todo mundo que procura ter uma vida de exercícios e uma alimentação diferenciada tem que ter muita disciplina. Então o corpo precisa de uma rotina e muita perseverança. Então foi daí que nós iniciamos o nosso trabalho de pesquisa e viemos com esse conceito do corpo. Se o corpo é um relógio, né, o nosso corpo funciona como um relógio, por que a gente não poderia trazer essa forma tão linda para a Vila Nutri? Então nós trabalhamos com todos os formatos e todas as engrenagens de relógio para formatar essa comunicação deles a nível de interiores e arquitetura. Isabela, vocês resumiram o conceito da edificação em uma frase. Qual é essa frase? A frase é do Charlie Chaplin: cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre. E essa frase resume o slow food, o momento de ficar aqui tranquilo, de cuidar do próprio corpo. E o momento de você, às vezes, iniciar uma vida mais saudável, né? Iniciar uma vida de exercícios, mudar alguma coisa que você não está satisfeito. E esse trabalho todo da comunicação visual, inclusive as cores, esse painel verde, como é que surgiram essas ideias? Quando a gente começa a desenvolver qualquer trabalho, a gente faz uma pesquisa bem grande. Como a Isabela falou, desde a conceituação, que começou com um relógio, com o conceito em si, a gente buscou elementos que pudessem fortalecer a ideia do jardim vertical, que não é natural, é artificial, mas que pudesse trazer essa coisa da natureza também, esse contato, o verde para dentro do espaço. Por que vocês escolheram que o jardim vertical fosse artificial? Bom, primeiro por uma questão de higiene, né? Aqui é um restaurante, então a gente teria que tomar esse cuidado. Segundo, não tem as condições propícias para as plantas se desenvolverem, né? Tem uma luminosidade, mas ela não é suficiente. Então, os jardins verticais, eles cabem muito bem nesses ambientes, porque eles trazem esse aconchego e, ao mesmo tempo, a manutenção é muito fácil. Aqui no caso da Vila Nutri, nós escolhemos todos esses verdes, nós fizemos essa composição e nós mesmos montamos. A gente
gente se especializou nisso num curso e é uma coisa que a gente também gosta de estar fazendo. Eu sempre falo isso, os jardins naturais, eles dão um trabalho, porque são plantas, né? São seres vivos. Então, realmente, é um cuidado especial, né? Sem contar que a manutenção é muito grande, né? Então, aqui a gente elimina a manutenção, né? Mensal. E a cor? Eu achei bem interessante porque são cores mais sóbrias, dão realmente um clima, assim, de calma. Como é que vocês chegaram nessas cores? Como a gente já tinha ideia de trabalhar com o cobre envelhecido, né, por causa das engrenagens de relógios, então a gente fez o contraponto com o preto, com o nude, que é uma cor assim que ela serve para ela dá essa suavizada, e aí a gente pôde introduzir também o marrom, que já estava nos mobiliários, né, que eles já tinham. Tudo daí ficou bem completo, bem harmonioso. E o escritório Essência Arquitetura e Interiores não trabalha só com espaços corporativos. Trabalha também com espaços residenciais e trabalha bem fortemente com conceito. Exatamente. Nós trabalhamos com residencial, comercial, corporativo e projetos arquitetônicos em si. Um forte do escritório é trabalhar com reformas, nós fazemos muitas reformas, então começa com um projeto arquitetônico e na sequência vem os projetos de interiores e projetos arquitetônicos em geral. Eu achei bem interessante que o escritório de vocês se preocupa bastante com o briefing. Como é que funciona esse trabalho de vocês de pesquisa? A gente procura entender muito bem o cliente, porque tanto na arquitetura como no interiores, o projeto ele tem que ter uma identificação do cliente. O cliente tem que realmente sentir que aquele projeto é dele, é único. E lógico que isso passa pelo nosso filtro. Mas assim, para que a gente possa desenvolver esse trabalho, a gente procura conhecer muito bem esse cliente. Então, entender não só as dificuldades que ele tem, como toda a parte de sentimentos, porque os ambientes, eles fazem isso, né? A gente tem sentimentos bons e negativos, às vezes, quando a gente entra em determinados ambientes. Então, entender isso, quais são as expectativas, os sonhos, principalmente residencial, que a gente está trabalhando muito com um sonho, né? Então, a gente procura, nesse briefing inicial, ter essa conversa bem longa, com o cliente, seja ele residencial ou, enfim, comercial, para que a gente possa conhecê-lo muito bem e estar traduzindo isso no nosso conceito estético, na nossa forma de ver a arquitetura e o interiores. E quem se interessou e quiser entrar em contato com vocês, como é que faz? Nosso telefone 3026-2109 ou nosso site www.essenciaarquitetura.com.br, Facebook Essência Arquitetura, Instagram Essência Arquitetura também. É só entrar lá e visualizar todo o nosso portfólio. Elas trabalham de uma forma bem personalizada. Você que gosta dessa forma personalizada, entre em contato com as meninas, dê uma olhadinha primeiro no Facebook, na página da internet, que vocês vão ver se vocês se reconhecem, se identificam com o trabalho delas. Você que gosta de alimentos saudáveis, venha conhecer a Vila Nutri. Vila Nutri fica aqui na Rua Lages, 865. Eles servem almoço, café da tarde, inclusive jantar. Eles postam todos os dias os alimentos do dia nas páginas do Facebook e do Instagram. Siga as páginas que você vai ficar sabendo de todas as novidades. Espero que vocês tenham curtido o programa Design Inside de hoje. Fora a TV, nós estamos também presentes no YouTube. É só você assinar canal Joinville das Flores e você receberá todas as notificações dos novos programas. Assim você não perde nenhuma novidade.
senhor? Foi bem atendida? Sempre. Drogaria Catarinense, 97 anos. A gente cuida de você.